E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Lei Seca, Código de Processo Penal aqui no nosso canal. Pro Antônio Araújo, bem-vindos e bem-vindas. Ainda não inscrito no nosso canal, inscreva, deixa o like no vídeo e compartilhe com seus amigos aí nas suas redes sociais. Estamos com a nossa série Lei Seca do Código de Processo Penal, onde aqui no Código de Processo Penal nós estamos fazendo a leitura, né? Os artigos, as linhas, capítulos, toda a leitura. E em meio a isso a gente vai trazendo alguma situação hipotética, a gente traz algum exemplo no meio da nossa leitura. A ideia aqui é fazer com que você tenha uma melhor compreensão, um melhor entendimento do Código de Processo Penal, tá bom? Nós estamos trazendo, lá no início a gente sempre explica, né, a razão da gente estar trazendo a leitura do modo que a gente está fazendo no PDF, não feito os slides, porque a gente quer apresentar exatamente o código, a letra de lei, a lei como ela é. Por isso, a nossa série Lei Seca, tá bom? Lembrando, não é inscrito, inscreva no canal, deixa um like no vídeo e compartilhe com os amigos nas suas redes sociais. Já temos o Código Penal, temos a Constituição e agora estamos quase fechando aqui. Temos mais, salvo engano, pouco mais de 4 vídeos para a gente fechar aqui a nossa série do Código de Processo Penal. Vamos lá, estamos no título 3 aqui do Código de Processo Penal, título 3, e aqui no título 3 a gente está falando, vai falar dos incidentes da execução. Vamos estar iniciando no capítulo 1, onde fala da suspensão condicional da pena. Observe que aqui nós temos aí, uma parte revogada e uma nova redação deste artigo, que é o 696 do Código de Processo Penal, que traz que o juiz poderá suspender por tempo não inferior a 2, nem superior a 6 anos, a execução das penas de reclusão e de detenção que não excedam a 2 anos, ou por tempo não inferior a 1, nem superior a 3 anos, se há execução, no caso a execução de pena de prisão simples, desde que sentenciado. Redação dada pela Lei 6.416 de 24 de 5 de 1976. Ou seja, a pessoa foi sentenciada a uma condenação, né? No caso ali, uma pena superior, no caso uma pena que não seja, que está entre 2 e 6 anos. O que pode haver uma suspensão dessa pena, né? Uma suspensão dessa pena por um período, né, até 2 anos. Ou seja, o cara foi condenado agora, né? Agora em 2025. A depender, o juiz pode então suspender a execução. Ele poderia, ao invés de ele começar a cumprir a pena, ele pode ter essa suspensão, né? No caso aí desse período dele iniciar ao cumprimento de pena. Aqui, portanto, incluído pela redação dada pela Lei 6.416 de 1977. No parágrafo 1º aqui tem as condições, né? Aqui nós temos o inciso 1º que está revogado, e aí uma nova redação dele pela lei, né? Lei 6.416 de 1977. Aqui traz as condições, né, para que possa acontecer essa suspensão, né, da pena. Primeiro, vamos lá: que não haja sofrido no país ou no estrangeiro condenação irrecorrível por outro crime a pena privativa de liberdade, salvo o disposto do parágrafo único do artigo 46 do Código Penal. E aí você pode dar uma parada depois, dar uma olhada lá. Inciso 2º: os antecedentes e a personalidade do sentenciado, os motivos e as circunstâncias do crime autorizem a presunção de que não tornará delinquente processado os beneficiários por outro crime ou contravenção. Considera-se-á prorrogado o prazo da suspensão de pena até o julgamento definitivo, tá bom? Então, ou seja, não é uma condenação definitiva. A pessoa, ele foi sentenciado, né, condenado, mas aí ele está recorrendo, né?
e aí nesse período de recorrer ele pode haver uma suspensão desse cumprimento, né? Que em alguns casos já podem, após o julgamento, já pode começar ali a cumprir a pena. Aqui nós temos o artigo 697, parte aqui revogada, como você pode ver, esses risquinhos são parte da lei revogada, e aqui uma redação nova do artigo, né? Aqui da Lei 6.416 de 77, que diz que o juiz ou tribunal, na decisão que aplica pena privativa de liberdade não superior a 2 anos, deverá pronunciar-se motivadamente sobre a suspensão condicional, quer a conceda, quer a denegue. Aqui pode observar no artigo seguinte, também tem uma parte revogada e uma nova redação, também alterada pela mesma lei, do artigo 697 do Código de Processo Penal, que diz que, concedida a suspensão, o juiz especificará as condições a que fica sujeito o condenado pelo prazo previsto, começando este a correr da audiência em que se dê conhecimento da sentença ao beneficiário e lhe for entregue documento similar ao decreto do artigo 724. Parágrafo 1º. As condições serão adequadas ao delito e à personalidade do condenado. E os nossos pardais seguem com a sua cantarolia ali, estão tentando fazer um ninho, sei lá. Vamos ver o que a gente faz aqui. Vamos seguir. Parágrafo 2º. Poderão ser impostas, além das estabelecidas no artigo 767, com normas de conduta e obrigações as seguintes condições. Primeiro, frequentar curso de habilitação profissional ou de instrução escolar. 2. Prestar serviço em favor da comunidade. 3. Atender aos encargos de família. 4. Submeter-se a tratamento de desintoxicação. Parágrafo 3º. O juiz poderá fixar a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, outras condições das especificadas na sentença e das referidas no parágrafo anterior, desde que as circunstâncias o aconselhem. Parágrafo 4º. A fiscalização do cumprimento das condições deve ser regulada no Estado, território e Distrito Federal por normas supletivas e atribua a Serviço Social Penitenciário, patronato, conselho de comunidade ou entidades similares inspecionadas pelo Conselho Penitenciário, pelo Ministério Público ou ambos devem o juiz da execução na comarca suprir por ato a falta de norma suplementar. Parágrafo 5º. O beneficiário deverá comparecer periodicamente à entidade fiscalizadora para comprovar a observância das condições a que está sujeito, comunicando também sua ocupação e salários ou proventos a que vive, as economias que conseguiu realizar e as dificuldades materiais ou sociais enfrentadas. Portanto, deve estar sendo relatada aí nesses pontos de assistência. Parágrafo 6º. A entidade fiscalizadora deverá comunicar imediatamente ao órgão de inspeção, para os fins legais do artigo 730 e 731, que qualquer fato capaz de acarretar a revogação do benefício, a prorrogação do prazo ou a modificação das condições, ambos aí incluídos pela Lei 6.416 de 1977. Parágrafo 6º. Se for permitida ao beneficiário mudar-se, será feita comunicado ao juiz e à entidade fiscalizadora do local da nova residência, aos quais deverá apresentar-se imediatamente. Artigo 699. No caso de condenação pelo tribunal do júri, a suspensão condicional da pena competirá ao seu presidente, no caso o juiz que está conduzindo ali o tribunal do júri. Artigo 700. A suspensão não compreende a multa, as penas acessórias ou efeitos
da condenação nem as custas. Artigo 771. O juiz, ao conceder a suspensão, fixará, tendo em conta as condições econômicas ou profissional do réu, o prazo para o pagamento integral ou prestação das custas do processo e taxa penitenciária. Artigo 702. Em caso de coautoria, a suspensão poderá ser concedida a uns e negada a outros réus. Artigo 703. O juiz que conceder a suspensão lerá ao réu em audiência a sentença respectiva e o advertirá das consequências da nova infração penal e da transgressão das obrigações impostas. Artigo 704. Quando for concedida a suspensão pela superior instância, a esta caberá estabelecer-lhe as condições, podendo a audiência ser presidida por qualquer membro do tribunal ou câmara, pelo juiz do processo ou por outro designado pelo presidente do tribunal ou câmara. Artigo 705. Se intimado pessoalmente ou por edital no prazo de 20 dias, o réu não comparecer à audiência a que se refere o 703, a suspensão ficará sem efeito e será executada imediatamente a pena, salvo prova que justo imediato, caso em que será marcada nova audiência. Artigo 706, observe que aqui nós temos essa parte revogada, né? E uma nova redação do mesmo artigo, dada pela Lei 6.416 de 77, que traz aqui, né? A suspensão também ficará sem efeito se em virtude de recurso for aumentada a pena de modo a exclua a concessão do benefício. 707 aqui, observe que está revogado, essa parte aqui toda ela está riscadinha, tem essa revogação, e logo na sequência nós vamos ter uma nova redação do artigo 707, onde diz que a suspensão será revogada sem o benefício. Inciso 1º aqui, é condenado por sentença irrecorrível a pena privativa de liberdade. 2. Frustra, embora solvente o pagamento da multa ou não efetua sem motivo justificado a reparação do dano. Parágrafo único. O juiz poderá revogar a suspensão se o beneficiário deixar de cumprir qualquer das obrigações constantes da sentença de observar proibições inerentes à pena acessória ou a irrecorrivelmente condenando a pena que não seja privativa de liberdade. Se não a revogar, deverá advertir o beneficiário ou exacerbar as condições ou ainda prorrogar o período da suspensão até o máximo, se este limite não for fixado. O artigo 708 diz: expirado o prazo de suspensão ou prorrogação sem que tenha ocorrido motivo de revogação, a pena privativa de liberdade será declarada extinta. Parágrafo único. O juiz, quando julgar necessário, requisitará antes do julgamento nova folha de antecedentes do beneficiário. Artigo 709. A condenação será inscrita com nota de suspensão em livros especiais do Instituto de Identificação e Estatística ou reparação congênere adverbando-se mediante comunicação do juiz ou do tribunal a revogação da suspensão ou da extinção da pena. Em caso de revogação, será feita a averbação definitiva no registro geral, portanto, aí da pena. Parágrafo 1º. Nos lugares onde não houver Instituto de Identificação e Estatística ou reparação congênere, o registro e a averbação será feita em livro próprio no juízo ou no tribunal. Parágrafo 2º. O registro será secreto, salvo para efeito de informação requisitadas por autoridade judiciária no caso de novo processo. 3º, não se aplicará a suspensão no parágrafo 2º quando houver sido imposta ou resultar
a condenação, pena acessória constante em interdição de direito. Capítulo 2 do livramento condicional, e aí a gente vai observar que já começa com essa parte riscada da letra de lei aqui, ó, parte revogada, e logo na sequência o 710 traz aqui uma nova reescritura dada pela lei supracitada que a gente tem falado, 6.416 de 77, que diz aqui que o livramento condicional poderá ser concedido ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 anos, desde que sem se verificar as condições seguintes. E aí vamos para elas. Primeiro, cumprimento de mais da metade da pena ou mais de 3/4 se reincidente o sentenciado. 2. Ausência ou cessação de periculosidade. 3. Bom comportamento durante a vida carcerária. 4. Aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto. E 5. Reparação do dano causado pela infração, salvo impossibilidade de fazê-lo. Portanto, aí as condições para o livramento condicional. Observe aqui, nós temos novamente mais uma parte riscada do artigo 711, trazendo uma nova redação, né? Aqui, as penas que correspondem à infração diversa podem somar-se para efeito de livramento. 709 também com uma nova redação, aqui você pode observar, 712 artigo do Código de Processo Penal diz: o livramento condicional poderá ser concedido mediante requerimento do sentenciado de seu cônjuge ou parente, né, o esposo, esposa, em linha reta ou por proposta do diretor do estabelecimento penal ou por iniciativa do Conselho Penitenciário, incluído pelo Decreto-Lei 6.109 de 1943. Artigo 713. As condições de admissibilidade, conveniência e oportunidade das concessões de livramento serão verificadas pelo Conselho Penitenciário, a cujo parecer não ficará, entretanto, adstrito ao juiz. Artigo 714. O diretor do estabelecimento penal remeterá ao Conselho Penitenciário minucioso relatório sobre, primeiro, o caráter do sentenciado, revelando pelos seus antecedentes e conduta na prisão. 2. O procedimento de livramento na prisão. O procedimento do liberando na prisão, sua aplicação ao trabalho e seu trato com os companheiros e funcionários do estabelecimento. 3. Suas relações, quer com a família, quer com estranhos. 4. Seu grau de instrução e aptidão profissional, com a indicação de serviço em que haja sido empregado e da especialização anterior ou adquirida na prisão. 5. Sua situação financeira e seus propósitos quanto ao seu futuro meio de vida, juntando o diretor quando dada por pessoa idônea, promessa escrita de colocação do liberando, com indicação do serviço e do salário. Parágrafo único. O relatório será, dentro do prazo de 15 dias, remetido ao Conselho com o prontuário do sentenciado, e na falta o Conselho opinará livremente, comunicando à autoridade competente a omissão do diretor da prisão. Artigo 715. Se tiver sido imposta medida de segurança detentiva, o livramento não poderá ser concedido sem que verifique, mediante exame das condições do sentenciado, a exceção da periculosidade. Parágrafo único.
consistindo a medida de segurança em internação em casa de custódia e tratamento, procede-se-á o exame mental do sentenciado. Artigo 706 traz que a petição ou a proposta de livramento será remetida ao juiz ou ao tribunal por ofício ou do presidente do Conselho Penitenciário com cópias do respectivo parecer e do relatório do diretor da prisão. Parágrafo 1º. Para emitir parecer, o Conselho poderá determinar diligência e requisitar os autos do processo. 2. O juiz ou o tribunal mandará juntar a petição ou a proposta com o efeito do documento que o acompanhar aos autos do processo e proferirá sua decisão previamente ouvindo o Ministério Público. Artigo 707 está aqui parte revogada e a sua nova redação dada pela Lei 6.416 de 77 traz aqui que na ausência da condição prevista no artigo 710, inciso 1º, o requerimento será liminarmente indeferido. Observe aqui o artigo 708, essa parte revogada, artigo e parágrafos, e aqui uma nova redação do artigo 718, incluído pela Lei 6.416 de 77, que traz aqui que, deferido o pedido, o juiz, ao especificar as condições a que ficará subordinado o livramento, atenderá ao disposto no artigo 698, parágrafos 1, 2 e 5, dada aí a redação da Lei 6.416. Parágrafo 1º diz aqui que, se for permitida a liberação, se for permitida ao liberado residir fora da jurisdição do juiz da execução, remeterá-se cópia da sentença do livramento à autoridade judiciária do lugar onde ele se houver transferido e à entidade de observação cautelar e proteção. Parágrafo 2º. O liberado será advertido da obrigação de se apresentar imediatamente à autoridade judiciária e a entidades de observação cautelar e proteção. Artigo 719. O livramento ficará também subordinado à obrigação de pagamento das custas do processo e taxa penitenciária, salvo caso de insolvência comprovada. Parágrafo único. O juiz poderá fixar o prazo para o pagamento integral ou a prestação ou em prestações, tendo em consideração as condições econômicas ou profissional do liberado. Artigo 720. Na forma do pagamento da multa ainda não paga pelo liberado, será determinado de acordo com o disposto no artigo 688. Artigo 720. Reformada a sentença denegatória do livramento, os autos baixados ao juiz da primeira instância, a fim de que determine as condições que deva ser imposta ao liberando. Artigo 722 diz: concedido o livramento, será expedida carta de guia com a cópia integral da sentença em 2 vias, remetendo-se uma ao diretor do estabelecimento penal, outra para o Conselho Penitenciário. Artigo 723. A cerimônia do livramento condicional será realizada solenemente em dia marcado pela autoridade que deva presidir, observando o seguinte: primeiro, a sentença será lida ao liberando na presença dos demais presos, salvo motivo relevante, pelo presidente do Conselho Penitenciário ou pelo seu representante junto ao estabelecimento penal ou, na falta, pela autoridade judiciária local. Inciso segundo, o diretor do estabelecimento penal chamará a atenção do liberando para condições impostas na sentença do livramento.
Terceiro, o preso declarará se aceita as condições. Parágrafo 2º. De todo modo, de tudo em livro próprio, se lavrará termo subscrito por quem presidir a cerimônia e pelo liberando ou alguém a seu rogo, se não souber ou não puder escrever. Segundo, deste termo se remeterá cópia ao juiz do processo. Artigo 724. Ao sair da prisão, o liberado ser-lhe-á entregue, além do saldo do seu pecúlio e do que lhe pertencer, uma caderneta que exibirá a autoridade judiciária ou administrativa sempre que lhe for exigido. Essa caderneta conterá: primeiro, a reprodução da ficha de identidade ou retrato do liberado, sua qualificação e sinais característicos. 2. O texto impresso dos artigos do presente capítulo. 3. As condições impostas do liberado. 4. A pena acessória que seja sujeito. Parágrafo 1º. Na falta da caderneta, será entregue ao liberado um salvo-conduto em que constem as condições do livramento e a pena acessória, podendo substituir a ficha de identidade ao retrato do liberado pela descrição dos sinais que possam identificá-lo. Segundo, a caderneta e não salvo-conduto, deve haver espaço para consignar o cumprimento das condições referidas no artigo 708, incluída aí pela Lei 6.416. Se os pardais continuam ao todo vapor ali, 725, essa parte observa riscada, e aqui embaixo nós temos uma nova redação que diz que a observação cautelar e proteção realizada por serviços sociais, penitenciário, patronato, conselho da comunidade ou entidades similares terá a finalidade de, inciso 1º, fazer observar o cumprimento da pena acessória, bem como as condições especificadas na sentença concessória do benefício. 2. Proteger o beneficiário, orientando na execução de suas obrigações, auxiliando-se na obtenção de atividade laborativa. Parágrafo único. As entidades encarregadas de observação cautelar e proteção do livramento apresentarão relatório ao Conselho Penitenciário para efeito de reparação prevista nos artigos 730 e 731, incluídos pela Lei 6.416 de 1977. Artigo 726 do Código de Processo Penal diz que revogar-se-á o livramento condicional se o liberado vier por crime de contravenção a ser condenado por sentença irrecorrível à pena privativa de liberdade. O 727 tem essa parte aqui já em cima revogada e uma nova redação. O juiz pode também revogar o livramento se o liberado deixar de cumprir qualquer das obrigações constantes da sentença, de observar proibições inerentes à pena acessória ou for recorrivelmente condenado por crime a pena que não seja privativa de liberdade. Parágrafo único diz aqui que, se o juiz não revogar o livramento, deverá advertir o liberado ou exacerbar as condições. Artigo 728. Se a revogação for motivada por infração penal anterior vigente do livramento, computa-se no tempo da pena o período em que esteve solto o liberado, sendo permitida para a concessão livramento a soma do tempo das duas penas. Artigo 729. No caso de revogação por outro motivo, não se computará a pena o livramento que esteve solto o liberado, e tampouco se considerará em relação ao mesmo
novo livramento. Aqui nós temos o 730 com essa parte riscada e aí uma nova redação dele trazendo aqui: a revogação do livramento será decretada mediante representação do Conselho Penitenciário ou a requerimento do Ministério Público ou de ofício pelo juiz, quando antes ouvirá o liberado, podendo ordenar diligências e permitir a produção de provas no prazo de 5 dias. Aqui o 731 também riscado e traz aqui a nova redação, onde o juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação do Conselho Penitenciário, poderá modificar as condições ou normas de conduta especificadas na sentença, devendo a respectiva decisão ser lida ao liberado por uma das autoridades ou por um dos funcionários indicados no inciso 1º, artigo 723, observando dispostos nos incisos 2 e 3 e parágrafos 1, 2, 1 e 2 do mesmo artigo. O artigo 732 diz: praticada pelo liberado nova infração, o juiz ou o tribunal poderá ordenar sua prisão, ouvindo o Conselho Penitenciário, suspendendo o curso do livramento condicional, cuja revogação ficará, entretanto, dependendo da decisão final do novo processo. Artigo 733 traz que a requerimento do interessado, o Ministério Público ou o Conselho Penitenciário julgará extinta a pena privativa de liberdade se expirar o prazo do livramento sem revogação ou, na hipótese do artigo anterior, for o liberado absolvido por sentença irrecorrível. Daí, esse é o Código de Processo Penal, Lei Seca, leitura aqui. Falamos sobre o livramento condicional, parte aí da execução penal. Beleza? Seguimos com a nossa leitura no próximo vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar um like no vídeo e compartilhar aí com seus amigos nas suas redes sociais. Continuaremos no próximo vídeo. Até lá.